Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, com a graça de Deus, mais um dia aqui na casa do Senhor. Muita gente nesse frio escolhe ficar em casa mesmo, né? O culto online ganha mais força nesse momento, mas graças a Deus a gente pode, de alguma forma, seja em casa ou aqui na igreja, a gente pode se reunir diante de Deus e da palavra de Deus. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo 19. Queria ler com vocês Tiago 1 até o 21, 19 a 21. Palavra de Deus na carta de Tiago. Tem sido base para as nossas reflexões nesse mês. Tiago 1, 19 a 21. Versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios em falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Amém? Queria te convidar, diante da palavra de Deus, a fechar um pouco seus olhos, para que a gente coloque esse momento diante do Senhor, para que Ele nos fale na sua graça mais uma vez, nos ajude, nos direcione na sua vontade. Vamos orar? Santo Deus e Pai, graças nós te damos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, Senhor. Por sua bondade, por sua graça, por sua misericórdia, que são persistentes sobre a nossa vida e sobre a nossa caminhada, Senhor. Hoje é uma manhã de sábado fria, mas nós cremos que o Senhor sempre aquece os nossos corações, as nossas mentes, e nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Deus e Pai, que o seu Espírito venha conduzir a sua palavra sobre nós e entre nós, Pai. Que ela vá onde ela tem que ir, que ela alcance o que tem que ser alcançado, Senhor. Pelo nome do Senhor Jesus eu te peço, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoe os nossos pecados e fraquezas, Senhor. E traga por tua graça, por sua palavra, pelo seu evangelho, luz às nossas consciências e aos nossos corações. Aqueles que aqui na igreja hoje têm contato com a sua palavra, a começar por mim, Senhor. Que nós sejamos tocados, alinhados segundo a sua vontade eterna, Senhor. Aqueles que em casa, nesse momento, nos acompanham, separaram essa manhã para ouvir a sua voz, para prestar louvores a ti, que eles sejam também tocados e abençoados por ti, Pai. Pelo nome de Jesus, Pai. E que alguém também que com o tempo tiver contato com a ministração da sua palavra, o seu Espírito continue trabalhando, Pai, pelo nome de Jesus, por tua graça. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, por favor. Bom, como eu vinha dizendo, nós estamos então nessa série de reflexões na carta de Tiago. A carta de Tiago é uma carta bastante forte, que fala de uma maneira prática às nossas vidas e aos nossos corações. E Deus, eu tenho certeza que tem direcionado a gente nesse caminho. E a gente já falou sobre algumas coisas muito importantes. A gente já falou, por exemplo, sobre a verdadeira fé, que não é uma fé que se manifesta simplesmente de uma maneira mística, mas é uma fé que se manifesta afetando a nossa maneira de ser e a nossa maneira de viver. Fé bíblica, fé do Evangelho, fé na palavra de Deus, é uma fé que vai afetar toda a nossa maneira de ser e de viver. Portanto, ser uma pessoa de fé não é simplesmente tentar mover o ambiente do transcendente ao nosso favor. Mas a gente tem visto na palavra de Deus que ser uma pessoa de fé é acreditar que aquilo que Deus planejou para a gente é o melhor que a gente pode viver e experimentar. E é confiar nele, é buscar a vontade dele. Tiago, inclusive, fala que a verdadeira fé se manifesta em nós quando a gente assume uma luta séria contra a gente mesmo, contra essa natureza que nos arrasta e nos seduz contra a vontade de Deus, e a gente luta a partir daí para que a vontade dele se faça sobre a nossa. Isso é fé bíblica, é uma fé prática e fé para viver. E semana passada a gente viu que para que essa fé verdadeira se desenvolva nas nossas vidas, é necessário muito que a gente defina o que de fato é essencial. Porque a maioria das pessoas se sentem sobrecarregadas, exigidas demais,
E ora a gente tem essa dificuldade de definir o que realmente é essencial na nossa vida, o que realmente é importante. Então, um dos caminhos para que a gente consiga desenvolver a fé prática e viva é entender aquilo que realmente é a vontade de Deus na nossa vida. É definir aquilo que é o nosso chamado. Então, e essa pergunta a gente normalmente responde quando a gente pergunta a nós mesmos, quem nós somos? Quem nós somos? Porque é a partir dessa resposta que eu entendo o que eu devo fazer, o que realmente é essencial para a minha vida e para a minha caminhada. E hoje eu queria te convidar a refletir sobre a importância das nossas palavras numa fé prática, viva e verdadeira. Sobre a importância daquilo que a gente fala, da maneira que a gente fala, da força que a gente fala, do conteúdo do que a gente fala. Queria que vocês pensassem comigo a respeito disso hoje. Uma das questões que Tiago mais fala é que nós precisamos pensar nas nossas palavras, na nossa maneira de expressar, de agir. E eu começo adiantando aqui que eu não acredito nessa fé que fala que a palavra tem poder no sentido místico. Não acredito nisso. Não acredito que a palavra certa, quando dita, ela vai trazer uma coisa para o ambiente espiritual, quando ela é errada, ela vai trazer uma maldição. Eu não acredito nisso. Não encontro isso na palavra de Deus. Mas é óbvio que eu acredito e sei que a palavra tem poder. Tem poder no sentido de deixar marcas profundas no nosso ser. A palavra tem poder. A palavra, por exemplo, tem poder de machucar um filho. Quantos e quantos carregam pela vida mágoas e sentimentos por palavras malditas, palavras que foram de ofensa e que deixaram marcas que até hoje não cicatrizaram. Então as palavras podem marcar de uma forma negativa. Quantas palavras foram capazes de destruir relacionamentos? Então a palavra tem esse poder de deixar marcas que muitas vezes são difíceis. Mas é interessante que a palavra também tem o poder de dar um ânimo. Não é? De dar uma levantada, de dar uma animada na gente. Então, às vezes, você acha que você não está muito bem, alguém vem e faz um elogio, a gente dá um up, né? Dá uma melhorada, dá uma animada. Então, ela pode também trazer vida. E o que Deus está dizendo para a gente aqui é que a gente precisa ter equilíbrio nas nossas palavras. E uma coisa que é muito profunda, que eu começo dizendo para vocês. Deus está dizendo que a verdadeira religião ela vai se manifestar também nas nossas palavras. É interessante a gente observar isso, porque a gente tem tantas maneiras de perceber a atuação de Deus, e Deus está dizendo para a gente, olha, a verdadeira religião transforma as suas palavras, transforma a sua maneira de falar, o conteúdo do que você fala, a hora que você fala. Então eu queria olhar para vocês, para a palavra de Deus, e refletir sobre esses caminhos para que a gente encontre equilíbrio na nossa fala, no que a gente fala, na maneira no que a gente fala, no momento que a gente fala, porque Deus está dizendo para a gente que isso tem muita importância, tanto sobre aqueles que estão ao nosso redor, quanto no desenvolvimento da nossa caminhada espiritual. Como ter palavras equilibradas, como ter palavras de sabedoria, como colocar as nossas palavras em ordem. E Tiago lhe dá pelo menos 3 conselhos que eu queria destacar aqui para vocês, sobre sabedoria nas palavras, na maneira de falar. Primeiro, a gente organiza as nossas palavras quando a gente aprende a pensar antes de falar. É meio óbvio, mas a gente erra nisso. Porque ele começa o texto dizendo assim, versículo 19, ele fala assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Sabe que essa expressão tardio dá uma impressão aqui de lento, demorado, devagar para falar. E é óbvio que Deus aqui não está ensinando a gente a ter uma postura de irresponsabilidade diante da vida. É como se um pai dissesse, eu estou vendo que esse menino está indo para um caminho errado, mas se eu falar alguma coisa vai dar briga. Então eu vou deixar aí, para não dar briga eu vou deixar aí e deixa ele se virar depois. Não é isso que Deus está dizendo para a gente. É um marido que vê a esposa que não está bem, fora de ordem, nas suas palavras, na sua maneira de agir, e fala, se eu falar, vai dar briga, então eu faço silêncio, porque é uma forma de eu manter coerência. Não é isso que Deus está dizendo. É um pastor que percebe alguma desordem na igreja e que prefere não dizer nada para que os irmãos não fiquem chateados com ele. E acontece isso.
E muita gente gosta de pastor animador de público. Tem muito pastor que devia ser, na verdade, aquele esquema de stand-up, e não pastor, porque ele fica trazendo palavras de alegria, de brincadeira, de motivação, e muitas vezes não transmite aquilo que Deus está pedindo para que ele fale para a igreja. Então, Deus não está falando aqui a respeito de uma passividade irresponsável nas nossas palavras. Até porque Tiago ele já disse para a gente, já foi usado para dizer para a gente, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, o pecado não está só relacionado a atitudes erradas, mas o pecado também está relacionado à passividade errada. Então, a gente não tem que entender esse tardio aqui como uma passividade irresponsável diante da vida. Mas o que de fato Deus está dizendo aqui? Quando ele fala, sejam tardios, lentos em falar. Primeiro, pense na sua forma de falar. Pense. Eu acho muito curioso que Tiago, se você leu a carta dele esses dias, se você não leu, eu te convido a ler, mas Tiago ele é um escritor extremamente duro. As palavras de Tiago são duras. Ele fala, gente, vocês dizem que tem fé. Eu vou falar para vocês a respeito da verdadeira fé, ele fala. Porque a vida de vocês não condiz com a fé que vocês dizem ter. Então, para com isso. É dura a palavra de Tiago. Ele fala sobre as nossas palavras, ele faz críticas duras. Mas antes de começar o texto, ele diz assim, ó, meus amados irmãos. Percebe que isso muda tudo? É duro o que eu tenho para dizer para você, mas há um tom de voz certo, correto. A gente brinca que às vezes a pessoa fala por favor, mas era melhor que não dissesse, porque assim, por favor, pega isso. E às vezes você não vai dizer nem por favor, e você vai dizer, pega para mim. Percebe que o tom de voz muda tudo. E ele está mostrando para a gente uma realidade aqui muito importante. Às vezes, a gente fala as coisas certas, mas da maneira errada. Então, a primeira coisa, pense como falar. Tiago está mostrando aqui, apesar da dureza da sua palavra, pense no seu tom de voz. Você precisa trazer uma palavra de repreensão, de ensino, pense como você vai falar. Você precisa falar para o teu filho alguma coisa, procura o momento certo, a hora certa. O tom de voz certo. Pense como? Você precisa conversar com o teu pai. Mas não é com grito. Ele fala, não, calma. Pense no seu tom de voz, porque o seu tom de voz vai falar muito a respeito do que você tem a dizer. Então, às vezes, a gente fala a coisa certa, mas da maneira errada. Segundo, pense no conteúdo das suas palavras, porque é para a gente pensar. Então, pense no conteúdo das suas palavras. Sabe que algumas pessoas, elas assumem uma postura do super sincero, da super sincera. E muita gente acha graça nisso. Então, ela chega num lugar e a primeira coisa que ela faz é destacar alguma coisa estética em você. Eu, particularmente, acho muito chato isso. Primeira coisa que ela faz, eu acho muito chato porque às vezes a pessoa está passando por problema de saúde. Eu acho muito chato porque às vezes a pessoa está enfrentando uma luta consigo mesmo com relação às mudanças que o seu corpo está sofrendo. E a primeira coisa que ela faz é falar para todo mundo ouvir. Eu acho horrível isso, horrível. Eu lembro quando meu filho nasceu, eu vou falar da minha esposa porque a minha esposa é uma magra de raiz. E eu não sei porque a gente coloca um pedaço de lasanha. Quando eu coloco um pedaço de lasanha no prato, eu falo, isso aqui eu vou engordar 800 gramas com esse pedaço de lasanha. A Simone coloca 2 e emagrece 800. Há um comentário, mas não sei o que estou dizendo, há um comentário que fala que gente ruim não engorda, mas eu não sei se é verdade isso, mas eu não sei por quê. Mas quando meu filho nasceu, é óbvio que o corpo da mulher muda, né? Ela passou por uma gestação, hoje o corpo dela voltou ao normal. E aí alguém foi nos visitar e falou assim, escuta, a criança não nasceu já, por que o seu corpo não voltou ainda? Ainda bem que a janela estava fechada no quarto, porque eu tive vontade de jogar a pessoa pela janela. Mas eu fico pensando, né, pessoas que falam sem pensar, que falam o que vem na cabeça. E se a pessoa já está num momento difícil, se adaptando com o seu corpo, passando por uma mudança, e vem alguém que fala essas coisas, eu super sincero, particularmente, eu acho isso horrível. Palavras que são de julgamento. Palavras que... E isso é um erro que todos nós cometemos seriamente. No capítulo 4, o Tiago diz assim, a respeito dessas palavras de julgamento que todos nós fazemos. Ele fala assim, ó, irmãos, não falem mal uns dos outros. 4:11, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão e fala contra a lei de Deus, porque o propósito da lei de Deus é o amor e não o julgamento. É nos ensinar a amar a Deus e o próximo, e não aprender a ensinar a gente a julgar o próximo. E fala contra a lei de Deus. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo
como juiz. Palavras de julgamento, palavras de crítica. Olha, isso é uma coisa diabólica entre nós, como igreja de Cristo, nas nossas famílias. É quando a gente começa a criar ambientes onde a gente fala mal um do outro. É sair da igreja para sentar para falar mal um do outro. Isso é terrível, porque nós estamos numa mesma missão, no mesmo propósito. E quando a gente fragmenta o corpo de Cristo, a gente enfraquece. A gente perde força. Então, palavras de críticas, palavras de julgamento. E Tiago ele também fala um negócio no 5, versículo 9, que ele fala assim: irmãos, não façam isso. Irmãos, não se queixem uns dos outros. Não se queixem uns dos outros. Para com isso. Para que não sejam julgados. Isso é, quanto mais crítico eu sou, maior o julgo sobre mim mesmo. Porque se eu consigo ver em você o seu defeito, logo eu tenho que perceber o meu defeito também. Então, cuidado com isso, ele fala. O juiz, ele já está às portas. Isso é interessante, incrível, porque ele fala assim, aquele que é o verdadeiro juiz, aquele que realmente vem para julgar, e vem para julgar da maneira certa, do jeito certo, ele já está chegando, então espera. O seu papel não é fazer juízo, calma, espera. Deixa que aquele que é capaz realmente de julgar com maneira correta, ele já está chegando, gente, espera, para de falar mal no outro. Para com isso, Deus está dizendo. E detalhe, tem a palavra também de difamação, que é um erro que a gente comete. Tiago ele fala aqui assim, a língua, isso é, a nossa língua que é terrível, esse pequeno órgão, é como uma pequena chama numa floresta. Você sabe que uma floresta pega fogo com um balão que cai. Tem um ponto de incendiamento e isso vai queimando, queimando e vai se espalhando. E ele está falando aqui, quantas vezes a gente tem um comentário que a gente nem sabe se é verdadeiro, a gente nem sabe se é real, e de repente a gente começa a compartilhar isso, e dar forças para isso, como se fosse real. Já que está dizendo, gente, cuidado com as suas palavras. Primeira lição para que a gente tenha equilíbrio na questão das nossas palavras. Pense antes de falar. Pense no conteúdo das suas palavras. Pense se aquilo que você está falando de fato é verdadeiro. Espalhando. Pense no tom da sua voz. Pense. Antes de falar, pense. Quem fala sem pensar sempre está cometendo erros. Quem primeiro fala e depois pensa sempre está cometendo erros. Então, a primeira coisa, sejam tardios. Ou seja, você tem alguma coisa para dizer? Espera um pouco. Pensa. Ora a Deus. E depois você fala. Isso é um sinal de que nós estamos amadurecendo espiritualmente. Pense antes de falar. Segundo, coloquei 3 aqui. Segundo caminho para que a gente tenha sabedoria nas nossas palavras. Versículo 19 ainda. Escute mais. Aprenda a escutar. No mesmo versículo 19 ele fala assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Sabe que o mundo, ele é carente de pessoas com disposição para ouvir? Todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar. Eu estava vendo esses dias um terapeuta dizendo que hoje eles estão ganhando dinheiro simplesmente colocando uma cadeira e sentando para ouvir as pessoas. Porque as pessoas vão às clínicas porque elas não têm quem lhes escute. E algumas pessoas já estão há 25 anos com o mesmo terapeuta porque criou esse elo de alguém que possa lhe escutar. O mundo é carente de pessoas dispostas a ouvir. E ele fala aqui, estejam prontos a ouvir, não é no sentido simplesmente de eu ficar escutando, mas é no sentido de dar ouvidos. Eu lembro que uma vez eu assisti um filme, e um amigo falou para o outro assim, eu não aguento mais a minha mulher falando em casa. Eu chego em casa, agora ela vai falar. Aí o outro falou assim, faz o seguinte, quando ela falar, você faz aham, e fala, tá certo. Então ele chegava em casa e falava assim, aham. Mas estava assistindo televisão e tomando café, não estava nem ouvindo. Aham. Não, tá certo. Ele falou, não contraria. Contraria senão dá briga. Então ele falava aham e tá certo. Mas a palavra de Deus aqui está dizendo, escutem de fato. Inclusive ele faz uma comparação com uma palavra embutida em vocês. A gente viu em uma dessas reflexões que a relação com a palavra de Deus não é simplesmente de ouvir, Tiago fala. Mas escutem a palavra e coloquem ela em prática. Isso é, deixa esse negócio passar por dentro de você. E ele está falando que esse mesmo tipo de relacionamento que a gente tem que desenvolver com a palavra de Deus, a gente também tem que aprender a desenvolver com as pessoas. Escutar mais
Escutar mais. E escutar com o coração. Escutar com sensibilidade. E olha, gente, uma coisa muito importante que a palavra de Deus ensina para a gente. Quem fala muito, erra muito. Quem fala muito, erra muito. Quanto mais a gente fala, mais disposição a gente tem para cometer erros. Provérbios 10, 19, ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala assim, quando são muitas as palavras, Provérbios 10, 19, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Quem fala muito, erra muito. Mas quem aprende a controlar a sua língua, logo está aprendendo a ser sensato e equilibrado na sua vida. Curioso isso. E eu gosto mais ainda do Provérbio 17, 28, que ele fala uma coisa bem curiosa. Ele fala assim, ó, quem tem conhecimento é comedido no falar. Quem tem conhecimento fala menos. Quem tem conhecimento é comedido no falar. E quem tem entendimento é de espírito sereno. Olha que incrível isso. Porque às vezes a gente acha que os sábios são aqueles que sentam numa reunião e falam, e dão lição, e impõem a sua voz. Aí o Deus está dizendo assim, não. Os sábios de verdade, eles são mais quietos. Eles são serenos, eles têm uma natureza mais tranquila. Curioso isso. Aí no 28, Provérbio 17, 28, ele fala algo que é engraçado. Ele fala, até o insensato, ou seja, até aquele que não é tão sábio, passará por sábio se ficar quieto. Olha que interessante isso. Se contiver a sua língua, se parecerá que tem discernimento. Ele está dizendo assim, até as pessoas que não são tão inteligentes, se aprenderem a controlar as suas palavras, quando fizerem parte de uma reunião, no trabalho, na igreja, na família, e você fica um pouco mais quieto, você se segura mais, as pessoas naturalmente acham que você é mais equilibrado, sensato e mais sábio. O silêncio dá um ar de sabedoria. Então pensa nisso, você está numa reunião de igreja, de trabalho, e todo mundo dando opinião, todo mundo, e é uma briga para ver quem fala primeiro, e tem alguém ali mais quietinho, mais comedido, olhando o movimento. Naturalmente, entende-se que essa pessoa mais silenciosa, ela mesmo que ela não tenha sabedoria, ela passa uma sensação de que ela é sábia. Quem fala muito passa, na verdade, um sinal de ignorância, mas quem aprende a se conter, passa um sinal aqui de sabedoria. Mas é óbvio que é difícil para a gente conter a nossa língua. A gente gosta de falar. A gente gosta de falar. Tiago, inclusive, ele fala no capítulo 3, no versículo 10, ele fala, gente, vocês conseguem controlar um navio com um pequeno leme, que vira para lá e para cá, vocês conseguem controlar um negócio de toneladas. Hoje a gente consegue colocar um avião no alto e com algumas pecinhas você direciona o avião para um lado e para o outro e você sobe e desce. Mas vocês não conseguem controlar a língua. Um órgão tão pequeno, ele fala, a gente não consegue. Mas ele continua dizendo assim, mas se alguém aprender a ouvir mais, se alguém aprender a controlar suas palavras, esse é um sinal de que alguém realmente é maduro espiritualmente. Interessante isso. Quando você aprende a escutar mais, quando você aprende a ouvir mais, quando você aprende a se posicionar nas reuniões, na expectativa de escutar mais e falar menos, você, no mínimo, vai passar um ar de que você é mais coerente do que os demais. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. Escute mais, para que a gente tenha sabedoria nas palavras. Escute mais e fale menos. Tenha mais disposição para ouvir e menos disposição para se expor sempre. Alguém brinca dizendo, olha, não foi de bobeira, por bobagem, que Deus fez uma boca e fez 2 ouvidos. Né? Nós somos feitos para escutar mais e falar menos. Então, um dos caminhos, aprenda a escutar. Aprenda a escutar. Terceiro e último aqui, caminho para que a gente tenha sabedoria nas nossas palavras. Aprenda a se controlar. Aprenda a se controlar. Porque ele continua aqui, eu vou ficar só hoje no versículo 19. Ele fala assim, ó, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios em falar e tardios ou muito lentos para irar-se. Percebe que ele colocou junto aqui, muito lento para irar-se. Olha, a ira é um sentimento comum em nós. A ira é um sentimento comum em nós. Não é pecado ficar irado, ficar bravo. O próprio Deus, ele fica irado diante das injustiças do mundo. Em um momento, Deus vai manifestar a sua ira sobre aqueles que não se arrependem. Essa ira é justa. E nós somos criados à imagem e semelhança desse Deus.
Então, esse sentimento de indignação diante das coisas ruins que são feitas, diante dos abusos, isso é normal, isso realmente é despertado em nós. Isso é natural em nós. Porém, a palavra de Deus está dizendo que a gente tem que aprender a controlar esse sentimento de ira diante das coisas, das situações, e principalmente diante das pessoas. Um dos textos mais conhecidos e importantes da palavra de Deus está em Efésios capítulo 4, 26 e 27, onde Deus diz assim, ó: quando vocês ficarem irados, isso é, quando esse sentimento de indignação vier ao coração de vocês nas causas, não pequem. Não pequem. Sabe que o pecado é a ação errada, é você fazer algo errado. Então não pequem, não tome uma atitude errada. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Aí ele fala no 27, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Porque, irmãos, uma pessoa movida na ira, ela é destrutiva. Os piores erros que a gente comete na vida são nos momentos da nossa ira. As piores palavras que nós dizemos quando nós estamos irados. As piores ações nós fazemos quando nós estamos irados. Então, apazigue a sua ira. E um detalhe importante que Deus fala: a justiça do homem não produz a justiça de Deus. Então, ou seja, você decide fazer justiça do seu jeito, você fala, você não se controla, você agride, e Deus está dizendo, opa, o senso de justiça eu também tenho, mas a sua atitude não quer dizer que eu estou com você quando você decidiu agir. Isso não é minha, isso aí é teu. Essa ação não quer dizer que a minha justiça está se manifestando na sua ação. Isso é interessante a gente pensar sobre isso, porque Deus, diante das injustiças do mundo, Ele não manda a gente na direção daqueles que cometem a injustiça, mas Deus manda a gente na direção daqueles que estão sofrendo a injustiça. Nós tivemos um caso muito triste na nossa nação esses dias, de uma situação de uma criança, e todo mundo foi para o hospital, querer brigar com o hospital. Eu não estou entrando aqui no mérito dessa questão do aborto, não estou falando sobre isso, mas pouca gente olhou para a criança. Que foi ferida, que foi machucada, ninguém olhou, e todo mundo queria brigar com Deus. Falou assim, não, vocês precisam olhar para o ferido. É o irmão que fica sabendo que a irmã foi agredida pelo cunhado e quer ir atrás do cunhado. E Deus falou assim, não, vai atrás da tua irmã, ela precisa de ajuda. Console ela, olhe para ela antes. Então, a ira humana, a ação humana, não necessariamente vai produzir a ação de Deus, Deus está dizendo. Cuidado com isso. Agora, a nossa missão é ir de encontro ao necessitado, é ir de encontro ao ofendido, ao que sofreu, e não de encontro ao que faz o sofrimento ativo. Então, controle isso, Deus está dizendo. E uma coisa muito importante também, cuidado, você que tem orgulho na sua natureza nervosa. Cuidado com isso. Porque assim, existem algumas pessoas que são nervosas, mas que já perceberam que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. E elas lutam com isso. Muitas pessoas não foram treinadas pelos seus pais a lidarem com frustração. Entendeu? Então, quando ele era pequeno, ele fazia birra, ele se jogava no chão e ele conseguia o que ele queria. Então, ele não foi treinado. E é possível que você tenha chegado aos 60 anos de idade com esse déficit. Então, você não sabe ouvir não. E a vida agora está dizendo não, você não está mais com o papai e com a mãe. Então é 60, 40. Tem gente que não aprendeu, não foi treinado para a frustração. Mas já aprenderam no Evangelho que isso é ruim e que estão lutando com a sua natureza descontrolada. Agora, existem aqueles que têm orgulho em ser descontrolados. Entendeu? Eu falo mesmo, eu não levo desaforo para casa. Levantou o dedo para mim, eu levantei mais alto. Falou, eu gritei mais ainda. A esses, Deus está dizendo, cuidado com isso. Porque o forte no reino de Deus não é aquele que domina o outro. O forte no reino de Deus é aquele que aprende a dominar a si mesmo. Isso é um princípio essencial. Então, cuidado com isso. Porque Deus está dizendo, você pode achar que você é maduro. Vou falar madura também, porque tem muita mulher descontrolada nesse mundo. Então, assim, cuidado com esse negócio, porque lá no mundo você parece valente, você parece corajoso, mas aqui no reino de Deus você é menino, você é menina, porque no reino de Deus o forte domina a si mesmo. Essa natureza terrível. Isso aqui é um sinal de que, de fato, a gente realmente está deixando a verdadeira religião
se manifestar nas nossas vidas. Gente, eu queria partir aqui para o final, falando sobre essa questão tão importante. Deus está dizendo para mim e para você, para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão em casa, que a verdadeira religião, ela vai se manifestar transformando as nossas palavras, a nossa maneira de falar. Eu não sei se você já tinha pensado assim, mas Deus está dizendo isso. Versículo 26, Deus diz assim, 1:26, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. Olha isso. Se alguém se considera crente, mas não aprendeu a controlar a sua língua, está enganando a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo. Se você não aprendeu a controlar as suas palavras, se você não aprendeu a dominar aquilo que você fala, da maneira que você fala, a força que você fala, eu sinto em te dizer, Deus está dizendo, você precisa pensar se a religião que você tem desenvolvido é verdadeira. E Deus está dizendo aqui que nem toda religião é verdadeira, gente. Cuidado com isso de que todo caminho leva a Deus, de que todo mover vem de Deus. Cuidado com isso. A verdadeira religião, a verdadeira fé, Deus está dizendo para mim e para você, ela tem que afetar a nossa maneira de viver. E uma das grandes evidências de que a verdadeira fé está chegando ao nosso coração é quando a gente aprende a ter domínio das coisas que a gente fala, da maneira que a gente fala, do conteúdo que a gente fala. Pense sobre isso. Pense sobre isso. E quem sabe diante disso, você não tem sido chamado por Deus nesse momento a refletir sobre as suas palavras, sobre a sua maneira de falar. Jesus falou assim, olha, a boca fala daquilo que existe dentro do nosso coração. Quem sabe você não percebe hoje que você é crítico demais, mas na verdade você tem um coração sem misericórdia. Que não aprendeu a perdoar, que não aprendeu a amar, que não aprendeu a consolar, que só sabe criticar, e de repente nas suas palavras você percebe hoje que você tem cobiça no seu coração, que você tem uma competitividade desenfreada na sua vida, pelo que você fala, seu senso crítico, e Deus está falando assim para você, para mim hoje. Pense nas suas palavras, pense na maneira que você fala com as pessoas mais próximas a você, pensa sobre isso. Quem sabe, de alguma maneira você vai ter contato com essa pregação, e você não foi ferido ou ferida por palavras que um dia te marcaram. Palavras que você carrega até hoje dentro de você. Palavras de um pai, de uma mãe, de um cônjuge que um dia feriu você, e você carrega isso no seu íntimo. E Deus está dizendo para você, quem sabe não é tempo de você perdoar, de você liberar. Olha para o que Cristo fez na cruz por você, pelo perdão que Ele manifestou sobre a sua vida. Deus te chama a manifestar perdão hoje, nessa manhã. Quem sabe você não feriu com palavras, que você hoje percebe que as suas palavras são duras demais, que os seus tons são ruins demais, e Deus está falando para você, escuta, percebeu o erro, mas não é tempo de você correr atrás e pensar se você não machucou demais com as suas palavras. Quando você olha para a paciência de Deus sobre a sua vida, será que não faltou paciência sua com alguém que faz parte da sua vida? Que você marcou e machucou com palavras? Pense sobre isso, meus irmãos. Pense sobre isso. Porque Deus está dizendo para a gente, de uma forma muito séria, a verdadeira religião, ela vai afetar as nossas palavras. Ela vai afetar a nossa maneira de ser. E eu peço ao Senhor Jesus, que essa religião verdadeira, que afeta a nossa maneira de ser e de viver, venha sobre as nossas vidas. Coloque os nossos relacionamentos em ordem, para que o evangelho verdadeiro realmente venha acontecer na nossa vida, nas nossas famílias e na nossa comunidade. Pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Enquanto a gente para esse momento de oração, se você estiver em casa, você que está aqui com a gente hoje, queria te convidar a fechar os seus olhos e, com toda a honestidade do seu coração, a pensar. Quem sabe realmente você não carrega no íntimo do seu ser uma marca que feriu e você ainda não recuperou por palavras que foram ditas para você um dia. Você foi ferido, você carrega essa dor dentro de você, e Deus hoje fala para você abrir o seu coração, liberar perdão, olhar para a graça e para a misericórdia de Deus que um dia alcançaram as suas vidas
e a manifestar também perdão, porque Deus tem sido muito paciente com você. Esse amor que um dia alcançou a sua vida e tem sustentado a sua vida, agora se manifeste sobre você e em você, manifestando perdão sobre aqueles que trouxeram palavras que te machucaram. Quem sabe você não disse palavras que foram marcantes e Deus hoje não chama você para refletir a respeito da necessidade de pedir perdão. Quem sabe Deus não está pedindo para que você reflita sobre a maneira que você tem falado, sobre o tom que você tem usado. Eu espero muito que o Espírito de Deus leve essa fé verdadeira e íntegra para os nossos corações e para a nossa vida. Pelo nome de Jesus. Deus e Pai, em nome do Senhor, Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Como disse a Sua própria palavra, Senhor, como é difícil a gente ter domínio de nós mesmos. Como é difícil nós declararmos palavras que dão vida, ânimo. Muitas vezes a gente tem expressado as frustrações do nosso próprio coração sobre outras pessoas, lançado sobre os nossos filhos, lançado sobre os nossos cônjuges. Mas, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Sua palavra, necessitados de que essa fé verdadeira que afeta o nosso viver venha sobre nós. E eu oro nesse momento, Pai, junto com os meus irmãos e irmãs, pelo nome de Jesus, Pai, para que essa fé verdadeira que afeta a minha vida, que afeta os meus relacionamentos, que afeta a minha submissão à Sua palavra e à Sua vontade, venha se estabelecer entre nós, Pai. Pelo nome de Jesus, Pai. Pelo nome de Jesus, Pai. Nós não estamos aqui, Senhor, com base na religião falsa, que leva-nos para longe de Ti, dos Seus propósitos, mas nós queremos, Pai, viver a religião verdadeira, a fé verdadeira, a fé que nos prepara para nos encontrarmos com o justo juiz, com aquele que está presente e se fará presente de forma definitiva, Pai. Mas nesse momento, pelo nome do Senhor Jesus, Deus e Pai, mova o Teu Espírito sobre nós, mova o Teu Espírito nos nossos corações, ajuda-nos a consertar os nossos relacionamentos, Senhor. Perdoe as palavras malditas, Senhor, pelo nome de Jesus, mas dá forças para que a gente corra atrás dos erros cometidos um dia, Senhor, pelo nome de Jesus. E que com a ajuda do Seu Espírito, Pai, relacionamentos sejam agora restaurados pelas palavras certas, Senhor. Pelas palavras de perdão, Senhor. Pelas palavras de discernimento, Senhor. Pelas palavras de correção, pelo nome de Jesus, Pai. Quem sabe, Senhor, pessoas entre nós carregam nos seus corações palavras que ofenderam, que machucaram, que feriram, Senhor, e que nunca conseguiram recuperar isso, Senhor. Pelo nome de Jesus, Deus e Pai, por Tua graça, manifesta a cura nesse momento, Senhor. Manifesta a cura nesse momento, Senhor. Toca corações feridos, Pai. Toca mentes feridas, Senhor. No poder do Evangelho que tem transformado o íntimo do nosso ser, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, para que as nossas palavras glorifiquem o Teu nome e sejam bênção na vida dos nossos irmãos. Pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.